Bom, então vamos ao filme. De 10 anos atrás, hein? Logo vocês vão comprar uma televisão, pendurar na parede de casa, assim. Deixa eu aumentar um pouco o vídeo. Tá vendo? Flexível. E lá atrás tem uma parte grossa, que é a parte da eletrônica, mas a tela é pequenininha. Olha a espessura. É um plástico grosso, né? Mas hoje eu acredito que eles já conseguem fazer coisas com plásticos bem fininhos. Bacana, né? A ideia disso é fazer os famosos papéis eletrônicos. O Felipe está sentado ali brincando com o tablet dele. Tá ali, tá. E é uma maravilha isso, né? A gente carrega para lá e para cá, fácil. Daqui a pouco você vai ter o tablet. Porque o tablet é como se fosse uma prancheta, né? É duro. Você não consegue, infelizmente, ainda dobrar ele e botar no bolso, né, Felipe? Mas em breve você vai enrolar. Pode, por exemplo, ter um tubo, tipo aquele canudo de diploma, e vai estar ali dentro. Aí você tira, desenrola, fica sentado lá no ônibus, vindo para a universidade, estudar. Aí chega em casa, desenrola, pendura na parede, vai assistir televisão. Vai fazer assim, né? Pode ser que ele seja a prova d'água. Você pode tomar banho, assistindo televisão, programando os trabalhos, fazendo os trabalhos de OC1, OC2. Bom, temos mais vídeos aqui. Agora vamos pensar na questão ambiental, social e tudo mais. A gente viu lá a catástrofe que foi lá, a questão da Costa Concórdia, né? O navio que encalhou lá na Itália. Bom, o navio encalhou, infelizmente, lá a barbeiragem do piloto lá, do comandante, e aí, infelizmente, morreram algumas pessoas, mas qual que é o grande drama agora da Itália? É o vazamento de combustível, né? Tem toneladas de combustível naquele navio. E aquilo vazar vai ser uma catástrofe muito grande ambiental. E a gente tem sempre isso, a gente viu o problema lá na Bacia de Campos há pouco tempo atrás. O que o pessoal está fazendo? Bom, vamos criar produtos para facilitar a retirada desse tipo de material. Lá no Golfo do México, naquele vazamento que teve, eles usaram bactérias que comiam hidrocarbonetos. Então as bactérias iam comendo as moléculas de hidrocarboneto e ia digerindo ela. Só que eles estavam pensando em usar isso, por exemplo, no Brasil. Só que no Brasil a corrente marítima, no Golfo do México é fácil, porque como é um golfo, é meio uma bacia fechada, não tem muita corrente. Então as bactérias ficavam ali comendo o óleo derramado. Agora aqui no Brasil, como tem muita corrente, você joga as bactérias, elas vão todas embora. Então não vai adiantar muita coisa, né? Então tem que procurar outras soluções. Uma solução que esse pessoal fez lá no laboratório, que só mostra algumas imagens da desgraça, vazamento de óleo e tudo mais. Aí a gente vai ver, obviamente, uma aplicação de laboratório bem controlada num potinho, né? Mas tem ali a água, aí se joga um óleo, um petróleo, alguma coisa ali em cima. E aí como é que a gente vai tirar isso? Muito fácil. Vamos jogar ali algumas nanopartículas magnéticas em cima desse óleo. É um pozinho, mas nesse pozinho tem várias nanopartículas. E aí eu chego com um ímã grandão ali e atraio tudo e tiro. Certo? Agora, por que nanopartículas magnéticas? Por que não podiam ser pozinhos magnéticos normais? Vocês já sabem disso. Por quê? Área de superfície. Se eu tenho pozinhos menores, eu tenho maior área de superfície, tenho mais ligações químicas, vou aderir mais óleo e fica mais fácil de eu tirar. Ok? Bom, outra coisa que é muito feito de nanotecnologia, isso a gente trabalha no Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Nanodispositivos Semicondutores. Esse instituto existem vários, para quem não conhece, existem vários institutos nacionais de ciência e tecnologia em vários temas, né? Por exemplo, aqui na computação tem o InWeb, né? da web, mas existem vários outros para o Brasil inteiro. Aqui na UFMG tem vários. E esse é o de nanodispositivos semicondutores, o DISC, e nesse eu participo. E aí nós temos pesquisadores aqui da UFMG, aqui na física, eu na computação, tem gente na elétrica. Aí tem a sede principal do instituto, fica na PUC do Rio, que é onde tem o reator e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia como fazer nanotecnologia é barato, comprou um reator novo agora que custa 3 milhões. Então primeiro teve que construir um prédio para colocar o reator, comprar o reator de 3 milhões e por aí vai. Aí agora tem 2 lá.
Então tem pessoal no Amapá, no Amazonas, é todo um grupo que a gente se reúne uma vez por ano e fica em contato durante o ano, trocando informações. Eu fico tentando fazer as questões computacionais, auxiliando eles em questões computacionais e tudo mais. Bom, uma aplicação muito importante disso, câmeras de infravermelho e sensores de infravermelho. Por que isso é importante? É muito difícil nós comprarmos uma câmera de infravermelho lá fora. Né? A gente compra algumas de baixa qualidade e tal, mas grande qualidade a gente não compra. Às vezes consegue comprar dos chineses de vez em quando. Por que a gente não compra? Porque é questão militar. Ninguém vai querer te vender uma coisa de questão militar. Os países poderosos bloqueiam das maiores formas possíveis. Então a gente tem que desenvolver a nossa própria tecnologia. Então, aqui, infelizmente, eu acho que está muito claro, talvez vocês não vão ver bem. Tem algumas imagens. Esse aqui é um vídeo do Instituto, vocês podem procurar pelo Instituto no YouTube, que tem uns vídeos falando, ver o invisível. Tá vendo? Ó, o calor, você consegue ver o cara atirando, ver aquelas questões de diferença de temperatura. Tá passando um gelo no rosto. Vai ficar a marca, a pele onde está fria e a pele onde está escura. Secando o cabelo, aquele calor do secador. Esquentando uma barra de ferro, ó. Vai ficando colorido. Agora, resfriando uma barra. Agora, essa aqui não dá para ver nada não, porque é o infravermelho passando ou não passando. Ele vai cobrir ela com um saco de lixo. Com a câmera de infravermelho, você continua vendo ela lá dentro. A gente não vê com os olhos. Agora, esse é um vidro diferente. A gente vê o vidro com o visível, mas bloqueia o infravermelho. Aqui tem uma imagenzinha do filme. Daquelas que a gente vê de vez em quando, os caras correndo no deserto. Aí os caras vão lá e destroem. Aí pode fazer também diagnóstico de doenças e várias outras coisas. Tinha uma imagem muito legal, mas eu acabei não colocando. Vamos lá. Agora vamos ao assunto da disciplina. Nanotecnologia computacional. O que vem a ser isso? Então agora acho que vocês já entenderam um pouco do que é nanotecnologia, aqueles que não entendiam muito, tinham visto poucas coisas. E o que a computação tem a ver com isso? O que a gente pode fazer? Bom, antes de eu falar o que a computação pode fazer, eu vou mostrar para vocês aqui uma taxonomia da nanotecnologia, da nanociência e nanotecnologia, que eu fiz. Esse é o meu ponto de vista. Então eu dividi a nanociência e nanotecnologia em aplicações, estruturas e ferramentas. Ok? Aplicações é aquilo que a gente quer, que a gente acabou de ver. Estruturas são aquelas estruturas que nós utilizamos para realizar essas aplicações. Como, por exemplo, os LEDs orgânicos, eu construo as telas de OLED. Né? Os nanodispositivos semicondutores, eu construo sensores e câmeras de infravermelho. E assim por diante. E ferramentas é aquelas com as quais a gente usa para poder criar isso que a gente deseja. Ok? Como os microscópios, os reatores de crescimento epitaxial e assim por diante. Bom, o que a gente vai ver aqui, eu vou focar nas ferramentas. As ferramentas eu dividi em... toda vez que eu faço essa apresentação, eu vejo que eu escrevi a palavra errada e falo que vou mudar e esqueço. Aqui, não colocar medição, mas caracterização, é uma palavra melhor. Manipulação, que é mexer com matéria. Caracterizar é ver o que aconteceu, o que eu fiz. E ferramentas computacionais, né? Que é o objetivo nosso. Então, esse uso de ferramentas computacionais no auxílio à nanociência e nanotecnologia tem, então, o nome de nanotecnologia computacional ou nanociência computacional. Ok? Bom, essa nanotecnologia computacional eu dividi em 5 partes diferentes. Esse é o meu ponto de vista. Alguns mais diretos, alguns mais indiretos. E eu vou explicar cada um deles para vocês. Bom, então vamos começar. Nós temos modelagem molecular, simulação de nanodispositivos, computação de alto desempenho, nanoinformática e computação inspirada na nanotecnologia. Então vamos começar aqui com a modelagem molecular. O que é modelagem molecular? São métodos e técnicas computacionais para imitar o comportamento de sistemas atômicos e moleculares, ok? Já essa modelagem molecular, fiquem na cabeça aí, estamos falando de modelagem molecular. Essa modelagem molecular, eu vou dividir
em 4 partes: mecânica molecular, semi-empírico, quântico e dinâmica molecular. Vamos ver cada uma delas, como é que funciona, um pouco mais em detalhe, ok? Agora a coisa, de certa forma, vai ficar um pouco mais complicada. Antes a aula estava meio videozinho do Discovery Channel, né? Isso faz isso, videozinho ali. Agora a gente vai entrar um pouco na matemática, na física do negócio, nas contas, mas vou tentar explicar tudo o mais minuciosamente, ok? A primeira parte talvez seja mais complicada. Bom, vamos começar então a falar dos sistemas quânticos, do método de modelagem molecular quântico, né? Qual que é a ideia? A ideia é resolver a equação de Schrödinger. O que é essa equação de Schrödinger? A equação de Schrödinger é a equação que descreve a mecânica quântica. Então a equação de Schrödinger resolve tudo da mecânica quântica, ok? Então eu quero resolver essa equação de Schrödinger. É uma equação diferencial lá, toda cabulosa. Só que resolver a equação de Schrödinger não é trivial. Não adianta eu dar um sistema atômico e molecular e falar assim, vou resolver a equação de Schrödinger e vou ter os meus resultados. Não é assim. Por que não é assim? Porque não existe solução exata. Não tem como obter uma solução exata para a grande maioria dos sistemas. Só para sistemas muito simples, como por exemplo o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio eu consigo resolver. Por quê? O átomo de hidrogênio eu tenho um núcleo e um elétron, certo? Orbitando nesse núcleo. E aí eu tenho o potencial que esse elétron é atraído pelo núcleo, e aí consigo resolver a equação de Schrödinger. Quando eu tenho um núcleo e 2 elétrons, eu já não consigo resolver. Até porque eu não sei onde está o elétron. Como é que eu vou saber onde está o elétron? Não sei. O elétron está no orbital, mas em qual posição ele está num determinado momento? Não tenho a menor ideia, ok? Posso saber onde ele está num determinado momento, mas aí no princípio de certeza diz que eu não sei para onde ele vai no próximo instante de tempo. Então aí a coisa fica complicada. Então o que eu tenho que fazer? Para resolver esses sistemas quânticos, eu tenho que fazer aproximações da equação de Schrödinger. Tem que deixar ela mais fácil. Isso aqui é extremamente caro computacionalmente. É muito caro, porque os cálculos que eu tenho que fazer são extremamente pesados. E nele eu considero todas as partículas. O que eu digo de todas as partículas? Eu considero, se eu tenho um sistema, imagina uma molécula de água, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Eu considero os 2 núcleos, ok? Com suas cargas diferentes e tudo mais, e todos os 8 elétrons envolvidos. E aí eu tenho que fazer cálculo de interação, elétron por elétron com núcleo com elétron, e aí a coisa vai ficando cada vez mais complicada, ok? Bom, existem diversos livros na literatura. Não adianta pegar um livro desse e sair estudando, porque é difícil pra caramba. O melhor é ir aos poucos. Se quiser fazer minha disciplina no próximo período, a gente vai pegar bem leve nisso, não vou pegar pesado, obviamente, porque o negócio é complicado. A minha intenção não é a gente aprender a fazer isso, mas saber usar isso e aí desenvolver algoritmos com isso, ou para isso, ok? Então vamos lá, modelagem molecular quântico. Bom, teremos que resolver sistemas com muitos elétrons, certo? Eu não quero simplesmente resolver o átomo de hidrogênio. Que graça tem resolver o átomo de hidrogênio? A molécula de hidrogênio, que já é um pouquinho mais interessante, já não tem muita graça, eu já não consigo resolver. Então eu tenho que fazer aproximações para resolver sistemas com muitos elétrons. Como é que eu faço? Bom, nesse caso, quando eu vou resolver um problema com muitos elétrons, o potencial que envolve esses elétrons, potencial físico de interação desses elétrons, é mais complicado do que quando eu tenho um núcleo e um elétron, certo? O núcleo e um elétron, eu preciso saber o R, a distância do núcleo, do elétron para o núcleo, não preciso saber onde ele está, só preciso saber a distância, certo? E aí eu tenho a massa do elétron, a massa do núcleo, e por aí por diante eu consigo fazer o cálculo. Aqui não, eu tenho vários elétrons, vários núcleos, a coisa fica bem mais complicada. Bom, é possível escrever a equação de Schrödinger, mas não é possível resolvê-la analiticamente, ok? Então, só pode ser obtida por cálculos numéricos no computador. E aí, o método que a gente vai ver, mais simples de mecânica quântica, de química quântica, melhor dizendo, é o método Hartree-Fock. Hartree-Fock é o nome dos 2 pesquisadores que desenvolveram o método, o Hartree e o Fock. Bom, então aqui em cima eu apresento a vocês a equação de Schrödinger. Essa é a equação de Schrödinger. A equação simples. O que eu tenho aqui? Eu tenho um H, esse H é um
operador hamiltoniano, depois eu explico o que é isso. Eu tenho um psi aqui, ó. O que é esse psi? Esse psi é a função de onda. Que diabos é uma função de onda? Calma lá. Essa função de onda é em função de R1 até Rn, grandão, R1 até Rn, pequenininho. Certo? O que é isso? R1 é a posição do núcleo 1. Rn é a posição do núcleo N. Então, tudo que for maiúsculo daqui para frente quer dizer que é núcleo. Tudo que for minúsculo quer dizer que é elétron. Ok? Então, a equação de Schrödinger é basicamente isso. Eu tenho um operador que multiplica uma função de onda. Isso vai me dar um valor, que é uma energia, que multiplica a própria função de onda. Isso aqui é o que nós chamamos de autofunção. A autofunção, a função de onda é uma autofunção. Se eu aplico algum operador nessa função, ela vai dar um valor mais a própria função. Ok? Por exemplo, se eu tenho uma exponencial, certo? E aplico um operador derivada, estou complicando a coisa, né? Mas pensa bem simplesinho, uma exponencial simples. E aplico um operador, uma derivada nesse exponencial. Geralmente não é um valor, que é aqui de cima, multiplicado pelo mesmo exponencial. Lembram de derivada? Então essa é uma autofunção, ok? A equação de Schrödinger é assim. Agora, o que é a função de onda? A gente não precisa entender exatamente o que é a função de onda, não. Só vou dizer para vocês o que é. A função de onda, isso lá no curso eu entro mais em detalhes nisso. A função de onda é como se fosse a carteira de identidade do meu sistema. Ela guarda toda a informação do meu sistema. Agora, qual informação eu vou obter depende do operador que eu vou aplicar a função de onda. Certo? Por exemplo, eu tenho a carteira de identidade, que diz tudo sobre a minha vida. Vamos supor que seja uma carteira de identidade com código de barras lá, né? E aí eu aplico um operador, é como se você estivesse fazendo, quem trabalha com banco de dados, né? Fazendo uma query ali. Eu quero saber a altura do Omar. Aí aplica a minha função de onda, que é a minha carteira de identidade, o operador altura. Aí vai sair a minha carteira de identidade do outro lado com o valor da minha altura, 1,82. Certo? E assim por diante. Operador idade, aí sai lá, carteira de identidade do Omar, 31. E assim por diante. Okay? Tá vendo que eu sou novinho, hein? Bom, vamos em frente. Esses métodos quânticos, de química quântica, nós chamamos de AB initio. São os métodos AB initio. Vou falar direto isso. AB initio, AB initio. Por que AB initio? O que significa AB initio? Do latim, primeiros princípios. Por que primeiros princípios? Esse é um tipo de simulador que eu não passo parâmetro, não falo nada para ele. É um tipo de modelagem que eu não passo nada. Eu só passo a posição dos átomos. E aí, com os átomos, eu tenho a posição dos núcleos e dos elétrons. Ok? Não preciso passar parâmetro nenhum. Daí ele já calcula e sai com a resposta que eu quero. Bom, o método do Hartree-Fock é o ponto de partida para todos os outros métodos. Depois, eu posso melhorar partindo para dois lados diferentes que a gente vai ver mais para frente. Vamos lá. O que eu tenho? Dado um conjunto de núcleos e elétrons, como é o operador hamiltoniano? Por que eu quero normalmente? Eu quero a energia do sistema. Essa é a informação mais importante. Então, qual é o operador hamiltoniano que me dá a energia? Na verdade, qual é o operador que me dá a energia? O operador hamiltoniano me dá a energia do sistema. Então, o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar onde estão os núcleos e onde estão os elétrons. Ok? Então, lembrem-se. Maiúsculo, núcleo. Maiúsculo, núcleo. Carga do núcleo. Maiúsculo, núcleo. Minúsculo, elétron. Ok? A nossa função de onda, como a gente viu, ela é em função da posição dos núcleos e dos elétrons.